Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, vocês viram aqui que a cor mudou, as férias acabaram, esse negócio de ficar passeando, mostrando lugares externos para vocês, também por enquanto acabou. Estamos aqui nos estúdios do Entre Linhas para gravar e iniciar uma nova série, agora sim de 3 estudos, onde nós vamos estudar as 3 mensagens angélicas, uma doutrina bastante distinta aí dos adventistas do sétimo dia. E você que não é adventista e quer conhecer mais sobre essas 3 mensagens angélicas, fique conosco durante toda essa série que com certeza você vai aprender muitas coisas. Na lição de hoje, no primeiro vídeo, nós temos como tema aqui, Jesus vence, Satanás perde. Como nós estamos numa época de assassinato da língua portuguesa, então eu coloquei o nome próprio aqui, Satanás com S minúsculo, em desrespeito à questão, porque acho que Jesus sim precisa de um nome maiúsculo. Beleza, pessoal? Nós teremos aqui na nossa doxologia a participação do Ricardo, do Alexandre e do Marcos André. Nós vamos manter aqui o mesmo formato, com aquelas entrelinhas homeopáticas ou trazendo aqui o hebraico junto já na linha da lição. O Ricardo vai ficar sempre com sábado e domingo, o Alexandre com segunda e terça e o Marcos André com quarta e quinta. E também aquele plus, aquela sobremesinha que ele sempre traz das perguntas para discussão na sexta. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por você que está iniciando esse estudo conosco. Eu quero aproveitar também para agradecer aquele pessoal que ficou conosco na série anterior, aí, onde nós estudamos sobre os mordomos fiéis. Que vocês continuem animados para cada dia estudar um pouquinho da palavra de Deus, aprender e praticar na sua vida. Beleza, pessoal? Não esqueça sempre de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho para você sempre receber, toda vez que um novo vídeo, uma nova lição for lançada aqui no canal, você vai receber um alerta aí no seu celular, no seu computador, aonde quer que você acesse a internet. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento de nós conferirmos aqui os comentários das entrelinhas. Lembrando que se você não gosta muito dessa parte, nossos vídeos são capitulados, então você pode ir direto lá para a oração inicial ou para a parte que você mais gostar do nosso vídeo, beleza? Vamos então dar uma conferida aqui dos nossos comentários do último vídeo, 12º vídeo. Genésio Mioto: oi Lúcio, estamos no pódio, conseguiu o 2º lugar da lição dessa semana, vem falando sobre recompensa. Essa recompensa já começa aqui na terra, com certeza, se formos fiéis a Deus, e depois, claro, teremos a vida eterna, com certeza, Genésio. Lembrando para o pessoal que não entendeu, nós temos aqui uma Olimpíada dos comentários, Nós temos o pódio aqui, os 3 primeiros a comentar no vídeo. Nosso vídeo geralmente é lançado todos os sábados às 13 horas, beleza? Obrigado, Genésio, aí pelo comentário, por partilhar conosco a sua impressão e deixar sempre um alô pro canal, que com certeza os seus amigos estão recebendo agora alertas do YouTube, já que você gosta tanto desse vídeo, o YouTube quer saber se, quem sabe, os seus amigos também gostem. Edilza Nascimento, nossa querida, está aqui marcando presença nos comentários. Bom sábado, vídeo curtido e já compartilhado. Muito obrigado, Edilza, por todos esses anos aí que você tem sempre estado conosco, todas as semanas. Tem estado conosco às vezes aqui no culto, virtual, aqui no culto de quarta-feira conosco. Muito obrigado. O G Vitorino: terminando uma temporada especial, já pensando na próxima, vamos juntos com Deus. Aqui, iniciando a próxima, G Vitorino, espero que você esteja animado aí para estudarmos juntos. Valdenice Cerqueira, ela disse: Valdenice Mártires Cerqueira, ela coloca PP, Valdenice, eu lembro que você já colocou no comentário anterior, onde que é Presidente Prudente, São Paulo. Conheço esse lugar lindo lá, o Parque do Lago, que eu mostrei para vocês no último vídeo. Já estive aí. Olha que legal, Valdenice já conhece Campo Mourão, então. Que bom estudar a lição com os nossos queridos pastores virtuais. Deus no comando, da inteligência, do Lúcio, do Ricardo, do Alexandre, do Marcos, André. Bênção pura, sem mistura. E ela deixa aqui, pessoal, o hashtag CCC, que é curtido, comentado. Valdenice aqui comentou e compartilhou com os amigos. Muito obrigado, Valdenice. É um prazer saber que você conhece a terrinha aqui, Campo Mourão, conhece o Parque do Lago, que foi mostrado no último vídeo. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus amigos. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. E ela coloca aqui, hashtag lições fortes da Bíblia, e deixa lá o bracinho. Isso mesmo, povo. Vamos inundar as redes sociais, YouTube e tudo mais, com a palavra de Deus. Nilza Amaral: feliz sábado, meninos. Vamos juntos em mais uma lição. Que pena que está acabando. Acabou mesmo.
né, sobre mordomia, mas estamos iniciando aqui uma nova série, Nilza, sobre as 3 mensagens angélicas, né? Uma mensagem muito especial, talvez para alguns um arroz com feijão, certo? Mas com certeza no Entre Linhas não vai ser arroz com feijão, sempre tem, né, aqueles assuntos que a gente dá uma puxada aí nas entrelinhas da lição. Por isso que no canal chama-se Entre Linhas. Adriana Kuhn, olá pastores virtuais, Lúcio, Ricardo, Alexandre e Marcos, é um privilégio estudar a lição com vocês. O trimestre que vem as mensagens angélicas, ainda bem que temos vocês para nos auxiliar. Gratidão sempre, que Deus continue abençoando vocês sempre. Adriana, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia, né, e pela sua animação aqui no comentário. É isso aí, pessoal, o cristão é animado, porque, né, tem um céu esperando ele. Acho que o céu não vai ser um lugar muito de tristeza ou rancor. Elizabeth Costa, parabéns a todos por conseguir passar para nós essas lições maravilhosas. E ela deixa aqui o CCC, curtido, comentado e compartilhado. A Elizabeth Costa, ou a Beth, né, para quem conhece aqui, que já comentou muito tempo em outro perfil. Lembra até hoje, Vegetariano Consciência. Josefa Ascenso. Josefa Ascenso, acho que é a primeira vez, hein? Josefa Ascenso. Abençoada semana, meninos lindos e inspirados por Deus. Obrigado. Para nos aproximar cada dia mais das verdades do nosso amoroso Deus, para nos fortalecer a fé e o entendimento sobre nossa salvação e redenção. Isso mesmo, Josefa, é o nosso objetivo aqui. Aprender bastante para nós, fixar e aquela história, né? Quem ensina, aprende 2 vezes. Então, por isso estamos aqui. O canal é uma bênção, primeiramente na vida de nós 4 aqui. Ok? E espero que seja uma bênção na vida de vocês também. Valeu, Josefa, pelo comentário. Comente toda semana, deixa um oizinho. Isso é muito importante, esse engajamento aí, para suas amigas ficarem sabendo do canal. A Paty Santos, né, deixa aqui. Olá, meninos, já estou aguardando o sábado chegar para encontrá-los ao vivo na recapitulação da lição na classe dos professores da Central de Salvador. Até lá, Marcos André, seus 2 centavos são muito valiosos, né? O Marcos André falou, vou deixar meus 2 centavos de contribuição. E deixou mesmo. Esse vídeo, né, a primeira lição, vai ser lançada agora aqui já no sábado. E nesse sábado de manhã, né, nós participamos então de uma classe ao vivo lá na classe dos professores, né, da Escola Sabatina, com o pessoal da Igreja Central de Salvador, um convite aí que a Paty Santos fez. E o Ricardo, o Alexandre, nós aceitamos e vamos participar aí via Zoom. Helena, ou participamos, né? Você está assistindo isso já no passado. Helena Saraiva, que bênção foi o tema desenvolvido no primeiro trimestre do ano de 2023, mordomia. Louvado seja Deus pela vida e o conhecimento de cada um de vocês e que Ele continue abençoando-os. CCC, a Helena deixa, né? A Helena Saraiva deixa CCC, curtido, comentado e compartilhado. E hashtag fui até o fim, até o segundo trimestre, feliz semana. Estamos aí já iniciando o segundo trimestre, hein, Helena? Maria da Conceição Dal Pasquale. Sou aqui do Acre, conheço e gosto muito de Campo Mourão. Olha, Maria da Conceição Dal Pasquale conhece Campo Mourão e está morando hoje lá no Acre. E tem um professor, Marlon Dal Pasquale, não sei se é parente, mas que dá aula onde eu dou aula aqui na UTFPR. Né? Mas seja bem-vindo, tá vendo onde que esse recurso, né, do Entre Linhas através do YouTube chega? Lá no Acre, nossa querida irmã aqui, Maria da Conceição, assiste e acompanha a gente de lá. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por você ter deixado seu comentário. É longo essa parte, mas eu gosto, acho que tem muita gente que gosta também. João Cavaco também outro querido que deixa toda vez o seu querido comentário, não é nem um comentário, ele deixa aqui praticamente um estudo estendido da lição e ele destaca assim: comentário sobre o galardão e a gestão cristã. Ele coloca alguns tópicos. O primeiro tópico ele coloca assim: definição da recompensa, galardão e salvação. E ele vai definir o que é uma recompensa, o que é um galardão, o que é a salvação. Depois ele fala, nunca é uma etiqueta, mas é sim um estado dinâmico na questão, quando ele fala que o galardão, ao contrário das confusões múltiplas nas interpretações mais variadas do mundo cristão, que envergonha até aos mais pequenos. Né? Ele vai destacar aqui, você é convidado a conferir na íntegra, né, o comentário dele, e ele destaca no item 2, galardão e gestão, ou mordomia, ou administração, ou governança. Então ele vai trazendo aqui os sinônimos, como você trabalhar com isso. E depois, lá no final, nas questões conclusivas, ele fala assim: deve-se ou pode-se procurar o galardão?
Pergunta ele. Sem dúvida, desde que esse reconhecimento não seja só uma definição, mas um conjunto de critérios que inclua sempre a graça pela liberdade, o testemunho, a paz e a felicidade eterna com Cristo. Há um só galardão? Ele pergunta. Não, há tantos e diversos como o número dos crentes antes, aqui, agora e na eternidade. Será estático ou só há um galardão para cada um? Há também infinitos em cada um, conforme a escolha. Nunca esquecer, o galardão não é um status quo, mas sim um dynamicus quo eterno. Ele coloca aqui, né, em latim. Com o sentido de se conhecer a Deus por palavras humanas, mas nunca para tornar Deus, um ser antropomórfico, né, humanista. Por melhores que sejam as intenções, e que tenham sempre o perigo de ser uma peça na sincronização manipuladora da Babilônia. Cuidado, Deus nunca é homem, mas criou-o para se relacionar com ele, sendo o galardão ou reconhecimento na fé e o amor pela vida em verdade. Umas dessas formas infinitas e eternas ao alcance sem fim do ser humano. E termina aqui o comentário, que é bem intenso, bem completo, tá? E eu falei intenso mesmo porque é intenso. Valeu, João Cavaco, obrigado por estar conosco aí. Espero que nesse novo trimestre, nessa nova série das 3 mensagens angélicas, você possa trazer os seus centavinhos de contribuição também. Ele não usou essa linguagem, mas eu me aproprio aqui um pouquinho. E o último comentário, Vilma Chico Mendes. Obrigado, Senhor, obrigado, meninos. Deus abençoe a todos nós. Isso aí, Vilma, né? Um coração grato, um espírito de gratidão. É muito importante. Valeu, pessoal. Obrigado pelo comentário. Lembrando que a gente tenta demonstrar esse carinho para vocês, porque vocês, né, tentaram aqui escrever, deixar seu alô. Então, os que a gente consegue ler durante a gravação, estão lidos aqui para vocês. Vamos agora, nesse momento, entrar na nossa doxologia, então. E antes de nós iniciarmos um estudo onde vai envolver a palavra de Deus, é necessário que a gente, né, se sintonize a esse Deus, clame para que o Espírito Santo guie, né, a nossa mente, nossa concentração, nossa consciência, para tudo que nós vamos falar aqui para frente. Então, nesse momento, convido você em reverência, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Estamos iniciando aqui uma nova série, um estudo temático sobre as 3 mensagens angélicas, ó Pai. Pai, um assunto muito importante para o... Ajude, ó Pai, ajude aí o Ricardo, o Alexandre, o Marcos a desenvolver as palavras, a desenvolver as ideias, os raciocínios dessa lição, dessa semana, e ajude a cada um de nós, ouvinte, para que a gente possa, Senhor, aprender e principalmente praticar, porque nós temos uma missão que é dada a cada crente. Nos ajude, Senhor, nesse momento, nos dirija, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então agora, chega aí, Ricardo, é com você. Olá, pessoal, mais um trimestre e o tema da lição dessa semana, lição número 1, primeira lição do trimestre, Jesus vence, Satanás perde. Trouxe para vocês 2 expressões hebraicas para vocês degustarem. A primeira dela é a expressão teshuá, para a palavra vencer. Essa palavra significa salvação, redenção, mas também significa vitória. O interessante é que esta palavra ela tem uma raiz comum com o nome Yeshua. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. O significado do nome Jesus, que é um diminutivo aramaico para Yahweh, salva. Jesus salva. Yehoshua, a palavra ao longo da evolução da linguagem, ela foi diminuindo e no aramaico Yeshua, mas ela dá uma raiz comum com Yahweh salva e com a raiz comum com a palavra vencer ou vitória, teshuá. Agora eu trouxe 2 expressões hebraicas para derrota, para perca. A primeira é passad, que seria perder num sentido de ser danificado. Por que eu trouxe essa expressão? Porque Satanás, de acordo com a interpretação encontrada no livro do Apocalipse, Satanás, ele será danificado com a segunda vinda do Mashiach, com a segunda vinda do Cristo.
Ele passará um milênio aprisionado aqui na Terra. Essa seria essa derrota nesse sentido passado. E a outra é re'evid, que seria perder num sentido de destruição. Após o milênio, teríamos Nova Jerusalém voltando com os salvos, teríamos Satanás sendo liberto, uma vez que os ímpios iriam ressuscitar, receberiam o nome de Gog Magog. A interpretação dada para o texto do Apocalipse de Gog Magog é justamente os ímpios que ressuscitariam. Satanás iriam incitá-los iriam enganá-los também a atacar Nova Jerusalém, e aí viria o Harmegido, o Armagedon, o fogo e a destruição de Satanás e desses ímpios. Vamos agora para o verso, gente. O verso para memorizar, Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho em Jesus. Aqui, antes de eu analisar algumas expressões gregas do original, interessante é o seguinte, gente. Tem um pedacinho nessa versão que foi cortado por uma questão de técnicas que eu já explico para vocês. Vai ser uma entrelinha homeopática que eu vou trazer para vocês. E ele diz o seguinte, logo depois, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu vou ler o texto completo para vocês terem ideia geral, para não ficar meio desfragmentado. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E, se referindo ao dragão, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, por que algumas traduções não têm esse finalzinho aqui do versículo 17? Uma questão de técnica hermenêutica, de tradução. Primeiro, para vocês entenderem, não existe em nenhum lugar no mundo onde existe o autógrafo, o original, o texto original, não tem nenhum museu do mundo. O que existe são fragmentos de cópias deste original. E a Bíblia, diferente de muitos outros textos da antiguidade, tem muitas cópias, muitas. E a diferença entre a primeira cópia encontrada e o autógrafo é muito pequena, século IV, mais ou menos, um códex mais complexo, século IV, século V, comparando com outros textos, essa diferença de lapso temporal é muito pequena. Mas vamos voltar para a questão da técnica. Existem três técnicas. Uma primeira que se chama técnica majoritária, que justamente ela pega esses fragmentos de cópias e o texto que é mais encontrado nessas cópias, ou seja, que majoritariamente é encontrado, por isso técnica majoritária, esse texto que é tido como o texto bom. Não, esse é o texto bom. Nós pegamos todas as cópias, então aquele texto que nós mais encontramos é o texto que nós vamos utilizar para fazer a nossa tradução, para trazer a nossa tradução, aquelas cópias antigas. Beleza, daí tem essa técnica do texto majoritário. Aí tem a técnica do texto minoritário, que ela é o oposto. É justamente o oposto. É aquele texto que é menos encontrado nestas cópias que é o texto bom. Então essa técnica ela vai tosando parte dos versículos. Qual é o sentido? Porque nós temos essas questões dessas duas técnicas aí diferentes. Tem uma terceira que eu já falo dela. É uma questão de validação da cópia, do achado arqueológico. Uns pensam o seguinte, não, se nós temos em um número maior de cópias, então esse é o texto bom porque é o que mais se distribuiu, porque é o que mais se difundiu. Se ele é o mais se difundiu, é porque está mais próximo do autógrafo, está mais próximo do original. Do outro lado, pensa o seguinte, não,
Esse texto que nós mais encontramos necessariamente não é o que foi mais difundido, porque geralmente o texto que foi mais difundido ele é gasto. Você não pega a Bíblia e ela vai ficando amarelada, ela vai sendo usada. Então, se ele é gasto, então dificilmente nós vamos achar tantos achados arqueológicos com essas cópias, porque geralmente o texto que vem com um erro, ele é enfiado num vaso. E esses textos que os copistas utilizavam, eles descartavam e colocavam no vaso. São esses textos que nós estamos encontrando. Entenderam a diferença das majoritária e minoritária? E aí tem o texto crítico, a técnica do texto crítico, que é uma fusão das duas, onde busca-se através de técnicas de interpretação, de hermenêutica, que vai variar de autor para autor, eles buscam uma cientificidade para encontrar um meio termo entre os dois pontos, entre a técnica majoritária e a técnica minoritária. Tem a questão do texto receptus também, que foi o Erasmo de Roterdã, que ele tinha especificamente um banco de dados, lá ele tinha algumas obras, ele utilizou aquelas para a construção do texto receptus. A base de algumas bíblias é o texto majoritário, de outras é o texto minoritário, de outras é o texto crítico e de outras é o texto receptus. Então, por isso que nós vamos encontrar algumas variações de bíblias. Surpresa para vocês? Então, tem bíblias com textos diferentes? Tem, muitas. Então, e qual que é a melhor? Não tem melhor. Faça comparações. Use Almeida, use a linguagem nova, mundo novo, seja lá. Ou façam as comparações, depois peçam a orientação do Espírito. Bom, então vamos continuar. Agora algumas palavras, vamos propriamente para o texto, vamos para o conteúdo. Primeiro, o dragão, a expressão grega Draco, que nós vamos lá no Strong e nós vamos ver a seguinte significado que ele nos traz. Ele fala que é a grande serpente, também um dos nomes de Satanás. Depois nós temos aqui mulher, que é a expressão Guine, é mulher de qualquer idade. Pode ser mulher virgem, mulher casada, pode ser até a mulher viúva. E pode também ser esposa de um esposo. Na metáfora bíblica que nós encontramos, e essa técnica, obviamente, que nós utilizamos, nós vemos no Velho Testamento, Oséias, que ele nos apresenta em linguagem profética que esposa seria a Israel, a noiva espiritual do Mashiach, que é o esposo que veio a primeira vez para fazer uma ketubá numa rupá. É um contrato de intenções, o noivado, é como se fosse um noivado, só que ela tem força de casamento, né? Porque a questão cultural aqui é um pouquinho diferente, né? Inclusive, se naquela primeira fase do casamento, né, que vem o noivo, assina um contrato de intenções, uma ketubá, depois ele sai, ele vai um tempo para preparar a morada, para depois vir e buscar a esposa. Tem toda aquela cerimônia onde aquela parábola das virgens traz esses elementos, né? Então tem toda essa construção. Então a esposa, nesse sentido profético, seria o Israel, aquilo que se criou, esse binômio, esse neologismo de Israel espiritual. Mas não, Israel é a videira de Israel e os enxertados, que seriam os gentios, que seriam a nação gentílica, o Israel literal. Muitos negaram o Messias, negaram o esposo, e houve enxertos, que são os gentios, que são os não-judeus, que se agregam a isso que veio a se chamar Israel espiritual. Seriam tanto os judeus que aceitam o Mashiach, quanto os gentios que aceitam o Mashiach. E esse aceitar o Mashiach é um pouquinho mais amplo, um outro momento a gente fala sobre isso. Mas vamos continuar aqui, porque senão a gente perde o foco. Então vamos lá. É uma mulher e foi travar guerra com o restante de sua descendência. Então essa mulher
deu à luz ao Mashiach, ou seja, Israel, ele deu à luz ao Mashiach, uma cidade específica, e a história do Mashiach não é o caso de análise agora, mas esse Mashiach morreu, ascendeu ao céu, e agora foi a descendência. Que descendência que é essa? São os apóstolos. Qual que é a palavra que é utilizada? A palavra grega que é utilizada aqui é esperma, que pode ser do qual uma planta germina, por isso que eu falei lá atrás a questão do Israel enquanto uma árvore que tem enxertos, obviamente, como a metáfora que eu trouxe para vocês, que seriam os gentios, Israel literal, judeu literal, da linhagem genética, e aqueles que aceitam, que têm emuná no Mashiach. Pronto, vamos lá. E sêmen, filhos, prole, qualquer coisa que possua força vital, força para gerar a vida. O Evangelho possui essa força vital. Então, todos aqueles que levam esta palavra, que exercitam a sua emuná para a qual eles foram chamados, exercitam essa emuná para a qual eles foram chamados, às vezes até mesmo sem saber que estão desempenhando essa emuná. Sim, isso é possível, porque fé é certeza naquilo que não se vê, naquilo que não se vê, aquilo que não aconteceram ainda. E fé e emuná, gente, é no sentido sempre de ação. Então, às vezes Yoshua chamou a pessoa para emuná, a pessoa nem está sabendo que está desempenhando essa emuná, mas ele está. Tudo aquilo que de bom e proveitoso é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. Uma pessoa que faz uma obra de amor é porque o Espírito está atuando nela. E o Ruach HaKodesh está ali nela. E ela está exercitando a emuná para a qual ela foi chamada, mesmo que ela não saiba. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, esperma, descendência. Então o dragão foi perseguir essa descendência que estava fazendo o quê? Levando o Evangelho. A lição dessa semana é o quê? A lição desse trimestre, as 3 mensagens angélicas. Então, o dragão, sabemos que é Satanás, a serpente, o inimigo, a Satã. Depois que o Messias nasce dessa mulher, ele vai perseguir a descendência, que seria a Israel. Aquilo que nós chamamos de um Israel espiritual, que na metáfora bíblica pode ser tanto no sentido de aquela planta, de uma planta que tem força vital, quanto no sentido de prole, no sentido de descendência. Mas é a igreja, melhor dizendo, para não criar equívocos, é a congregação que aceitou o chamado para emuná e levar essa mensagem de vida, essa mensagem da força vital. Na lição de sábado, nós vemos o seguinte: o autor vai trazer aqui um livro, Outnumbered, de Cormac O'Brien, que narra a história de alguns exércitos. Ele vai citar o exército de Aníbal em Cartago ali, aquela região onde que é a África. Cartago é mais ou menos ali o finalzinho da Europa, ali Itália, e ali chegando no continente africano, ali seria onde seria Cartago. E fala da diferença numérica do exército de Aníbal com 55 mil soldados para 80 mil soldados. A diferença nem é tão grande assim. E o incrível exército de Alexandre o Grande, que enfrentou o Império Persa, e principalmente aqui com relação ao Império Persa, foi muito mais uma questão estratégica. Ele tinha uma estratégia de organização do seu exército. Os exércitos funcionavam como se fossem cidades. Então ele vencia essa questão numérica pela organização. Agora, eu acredito que um exemplo muito mais interessante seria um exemplo bíblico que foi utilizado, inclusive, no trimestre passado, que seria a Batalha no Vale de Josafá, que inclusive tem repercussões com a interpretação do Apocalipse, interpretação do livro do Apocalipse, quando formos falar do Harmegido, o Armagedon, que no momento oportuno, se for necessário, nós falamos, mas nós já falamos no trimestre passado. Como foi a Batalha de Josafá?
um exército fortíssimo. Josafá viu que não tinha condições de vencê-lo. Eles oraram, eles jejuaram, oraram ao Senhor. O Senhor disse: não, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E no meio do caminho eles se encontraram com outros povos, pelearam e mataram uns aos outros. E quando Josafá chega lá, eles estão todos mortos, porque a batalha era do Eterno, era dele. Lembra que no trimestre passado nós falamos: não vamos usar Deus como jagunço, gente. Deus não é nosso peão, Deus não é nosso jagunço, não é nosso leão de chácara. Ele sabe o momento de interferir. Não sou eu que vou dizer para ele: vai lá, mata. Bem diferente. Mas nós podemos ter a segurança de que, se for para que nós possamos desempenhar a nossa emuná, ele assim o fará. Nossa fé específica. Depois, o autor da lição vai falar justamente dessa vantagem numérica. Mas, como eu falei, se for para que nós consigamos desempenhar a emuná para a qual ele nos chamou, não tem vantagem numérica alguma. Mas, graças a Deus, embora estejamos em desvantagem numérica, ainda que haja muitas probabilidades, humanamente falando, contra nós, mesmo que os ataques de Satanás sejam ferozes, por meio de Jesus, venceremos no fim. O tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é: Jesus vence, Satanás perde. O cerne da batalha está descrito em Apocalipse 12. O foco do nosso estudo dessa semana. O estudo nos prepara para a compreensão de Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas. Então vamos lá agora, domingo, gente. Domingo, a batalha no céu. A expressão hebraica que eu trouxe para vocês é rib. Curiosamente, alguns elementos pictográficos se escreve com um resh. Resh é cabeça. E um yud, que seria uma mão, e um bet, que seria uma casa. Então seria uma batalha entre a cabeça e a casa. Nós podemos, obviamente, aqui ludicamente, encontrar algum significado que nós podemos agregar à questão da batalha no céu. O cabeça é o eterno, é uma Shia. E a casa? Aqui no caso eram os anjos celestiais. Houve essa batalha no céu. Um terço, inclusive no Patriarcas e Profetas, nós encontramos lá evidências que no começo, porque um terço dos anjos cai, mas no Patriarcas e Profetas ela dá a ideia de que antes que se definisse essa batalha, havia um número maior, uma coisa quase como se fosse metade, um pouco. E depois alguns voltaram. Então houve um processo, inclusive, de aceitação, de regresso por parte de alguns desses anjos, se nós analisarmos os textos do Patriarca e Profeta, logo no comecinho do Patriarca e Profeta, que fala sobre isso. Então essa batalha no céu também tem uma questão aqui que é interessante. Quando que os anjos, que Satanás teria perdido esse acesso ao céu? Seria lá antes do Éden ou por ocasião da morte de Cristo? Então muitos entendem que Satanás efetivamente perdeu esse acesso quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita. Que ali todas as reais intenções de Satanás ficaram claras para todo esse universo de povos não caídos, de outros planetas, de outras civilizações criadas por Deus, não caídos, que não caíram em pecado ainda. Isso ficou claro, morte e ressurreição. Então ele teria perdido esse acesso aos Ben Elohim, os filhos de Deus. Então veja bem, esta batalha, a interpretação que nós damos é que ela é uma batalha de argumentação, onde se questionava a autoridade do Mashiach, a lei que é o reflexo do caráter do Mashiach, que é o reflexo do caráter de Deus, o reflexo do caráter de Elohim. Então, basicamente, primeiramente ele questiona a questão da autoridade. Nós vemos no Patriarca e Profeta que essa questão da autoridade ela foi sanada. Satanás falsamente se rende, mas em seu coração já estava a sementezinha e ele não iria voltar. Então ele passa a atacar
a lei, dizendo que a lei ela era uma lei injusta, dizendo que, ou ainda dizendo que ela se aplicava apenas aos outros povos, isso abstraímos a leitura do Patriarca dos Profetas, ela se aplicava a outros povos e não aos anjos. E assim ele foi cultivando esta sementinha. Muitos foram para o seu lado, outros voltaram e outros tantos permaneceram. Essa questão de 1/3, 2/3, em língua hebraica não se utiliza, existe uma forma de essa questão numérica, gente, muitas vezes ela não é quantitativa, não é uma questão exata, não é para dizer que foram 33,3%, até porque essas coordenadas com dízimo periódico, com repetição, elas na verdade não faziam parte da cultura, do horizonte de consciência dos escritores bíblicos. Então, não percam tempo com essas discussões que são anacrônicas. Então, muitas vezes isso daí é uma expressão numérica, mas ela quer passar uma informação não propriamente de quantidade, mas uma informação de qualidade, que, se for necessário, mais para frente nós vamos falar sobre. Então vamos lá, gente, o texto dessa batalha no céu aqui, ela se refere basicamente a Apocalipse, no nosso dia de domingo, do 12, do versículo 7 ao versículo 9, que nós vamos dar uma lidinha. Vamos lá. Versículo 7 diz o seguinte: houve peleja no céu, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Micael, a interpretação nossa é de que Miguel seria um nome, um Shem, mas é um nome de guerra do próprio Mashiach pré-encarnado, do Filho de Deus, de Ben Elohim. Micael seria então um título que se aplica ao Senhor dos Exércitos, que se aplica ao Filho de Deus. Essa é a interpretação dada pelos adventistas. Ela é contestada no meio evangélico, nós sabemos disso. Vamos lá, então nós vamos seguir. E os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, em que contexto nós estamos falando aqui? Então, Satanás questionando a autoridade no primeiro momento e no segundo momento os mandamentos de Deus. Depois nós vamos para o 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então aqui tem uma pequena divergência. Alguns entendem que foi antes do lapso, antes da criação da terra. Outros entendem que esse lugar deles foi apenas quando Cristo morre e ressuscita, que não se acha lugar mais para eles, porque no livro de Jó fala que estavam lá os Ben Elohim e com eles veio Hassatã. Com eles teria vindo Hassatã. Então, por isso alguns interpretam que essa parte só foi depois com a ressurreição de Cristo. Depois no 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Essa expulsão aqui é aquele ponto que eu falei para vocês, que tem a diversidade de interpretação até no nosso meio. Mas gente, são questões que, se você vai se divertir, você pode discutir ludicamente isso, vocês podem debater o que vocês acham que é um, o que vocês acham que é outro, mas não é um ponto de salvação. Isso é um ponto. E a minha visão é que os autores, quando colocam essas coordenadas, eles não estão preocupados em... O texto não absorve tempo e espaço da mesma maneira que nós absorvemos, e às vezes nós criamos anacronismos. Então, o que reflete, o que era do escritor, quando ele reproduziu aquele texto, não era o mesmo que a nossa. Então não vamos perder tempo com esse tipo de coisa.
Se você quiser fazer um estudo profundo, faça, não tem problema. Então vamos lá, gente. Nós já lemos, vamos seguir. O autor fala de liberdade de escolha. Ele fala que esse texto nos remete à liberdade de escolha com relação a escolhas morais. Só que aqui é um ponto que eu quero destacar para vocês, gente. Os princípios morais, eles variam de tempo para tempo. Já houve tempo em que a igreja ela justificou a escravidão e pegava textos bíblicos justificando a escravidão e textos falando de valores morais que justificavam a escravidão. Como é que eu faço então? Pera lá, de tempo em tempo, os princípios morais, eles têm horizontes de consciência, esses horizontes de consciência são alterados? Sim. Muitos padres justificavam a escravidão, muitos pastores, alguns pastores, algumas igrejas, elas traziam, inclusive invocavam valores morais e textos religiosos para justificar um movimento nazista. Eram valores morais que eles ressaltavam, que eles clamavam, que eles falavam, olha, estamos defendendo os valores morais. E os religiosos, muitos religiosos, iam. E aí? Eu posso seguir. É só aparecer alguém falando valores morais. Eu defendo os valores morais, eu defendo os valores da família, eu defendo os valores dos bons costumes. É esse que eu vou seguir só porque ele diz isso? Tome cuidado, gente. Em cada momento histórico, o horizonte de consciência, ele traz valores morais diferentes. Então, é um labirinto, eu estou preso a essa materialidade do tempo e do espaço. Existe um mecanismo, e nesse dia da semana aqui nós vamos encontrar. O poder da escolha está estritamente alinhado com a capacidade de amar. É muito simples. Eu já repito aqui, já falei várias vezes aqui, olha, nós não encontramos na Bíblia que Deus é perfeição. Nós encontramos que Ele é perfeito. Nós não encontramos na Bíblia que Deus é poder. Não, nós encontramos que Ele é todo poderoso. Mas nós encontramos na Bíblia que Deus é amor. O princípio hermenêutico basilar para nós identificarmos esses verdadeiros princípios morais que refletem o caráter do Messias é esse. Então, se alguém se arvora defensor desses valores morais e esse seu discurso não reflete o amor a Deus e o amor ao próximo, não provém de Deus, provém de outro. Se afastem, não sigam esta pessoa. O amor é uma expressão do livre-arbítrio, inclusive para você saber selecionar, escolher os verdadeiros valores morais que expressam o caráter de Deus, o caráter do Messias, o caráter do Cristo, Yeshua HaMashiach. Nós temos 4 livros extensos contando histórias dele. Nós temos os evangelhos, temos uma história concreta que nós podemos tirar de lá isso. Então vamos lá. Cada anjo no céu foi confrontado por essa escolha e nós também seremos confrontados. Nunca houve neutralidade no conflito, que eu disse, e não haverá na guerra final. Não significa que é muito simples, é só seguir o primeiro abobalhado que fica dizendo que está defendendo os valores cristãos. Tenham cuidado, chavezinha hermenêutica, amor a Deus e amor ao próximo. Muitas vezes esse abobalhado é enviado de outro, está pregando um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, um evangelho do inimigo. Diante disso, eis a notícia incrivelmente boa. Apocalipse 12 descreve o triunfante Cristo no conflito. E tudo o que nós, usando o livre-arbítrio, temos que fazer é escolher e estar do lado dele. Mas tome cuidado, o inimigo é ardiloso. Ele não vem dizendo que ele é o inimigo, ele vem dizendo que ele é o próprio Messias. Agora com o Alexandre. Olá pessoal, trimestre novo, lição nova, mas o Entre Linhas Velho de Guerra continua por aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês para mais esse trimestre, para mais estudo da lição. E agora com uma lição que tem um tema de livro. Não se vai trabalhar o livro inteiro, mas o tema são as 3 mensagens angélicas. Eu tenho que falar para vocês que eu estou mais animado com essa lição do que com a última. Espero que seja uma experiência muito legal de estudo, principalmente porque o nome do autor da lição já vem acompanhado de expectativa.
É uma lição escrita por aquele que já dispensa apresentações, o pastor Mark Finley, pregador da Voz da Profecia por muito tempo e que é um evangelista importante dentro da Igreja Adventista, tem uma produção em termos de literatura também significativa. É uma figura que vale a pena ser ouvida e estou animado com a lição dele, que tem por título As Três Mensagens Angélicas. E nessa primeira lição, lição 1, né? Jesus vence, Satanás perde. Está falando da vitória de Cristo. Vocês já estudaram aí a lição de sábado e domingo com o Ricardo. E seguimos juntos agora a partir da lição de segunda-feira. E a lição de segunda-feira continua trabalhando com o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos de 4 até 9. E essa lição de segunda-feira, ela vem trazendo várias palavras ali que têm significados proféticos no texto. Eu vou pedir licença para os irmãos para ler, mas a gente vai ler o Apocalipse 12, desde o versículo 1 até o versículo 11. A gente vai dar uma esticada aí. Vamos seguir a leitura. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro grande sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas 7 cabeças diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto simbolismo, quantos linguagens proféticas complexas aqui. E aí eu não posso deixar de fazer menção. Nós temos uma lição de Apocalipse, com o livro de Apocalipse inteirinho comentado. Eu não vou ficar aqui comentando detalhe por detalhe. Se você quiser todos esses comentários, eu vou pedir para o Lúcio colocar o link no nosso YouTube, e se ele não colocar, eu coloco nos comentários o link dos nossos vídeos de Apocalipse. E a gente tem ali estudos, né, ao longo de 13 lições que pegam do começo ao final do livro de Apocalipse. Então, se você quer saber mais sobre essa simbologia, se você quer se aprofundar nos significados proféticos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ali na lição de quarta-feira, né, com Marcos André, mas recorra à nossa lição anterior de Apocalipse, que está uma lição bem gostosa, bem interessante. Embora os episódios sejam longos, até pela densidade do conteúdo, mas vale a pena dar uma olhadinha se você tiver tempo. Mas seguindo, gente, eu destaquei aqui alguns pontos centrais do texto que vai de Apocalipse 12, 4 até 9. Primeiro, um dragão que com a cauda arrasta a terça parte das estrelas. Segundo, que esse dragão para diante da mulher para devorar o seu filho. E terceiro, que a mulher foge para o deserto por 1260 dias. Rapidamente, o que significam esses símbolos, né? O próprio livro de Apocalipse, lá no versículo 9, vai falar que esse dragão se chama Diabo, Satanás.
quer dizer, o dragão significa o diabo, Satanás, o inimigo de Deus. Esse com a cauda arrastar 1/3 das estrelas, ele pode ser associado a 1/3 dos anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião. E aí, gente, eu tenho que discordar do Mark Feeling na lição de sábado. Olha que perigo, porque na lição de sábado ele fala assim, existem batalhas difíceis, batalhas que corre risco de perder, quase perde, mas daí ganha no final pela intervenção divina. Gente, Satanás já é um inimigo derrotado. Ele não tem a superioridade numérica, nós temos. Para cada um anjo mau, existem 2 anjos bons. 1/3 caiu, mas 2/3 ficaram. Então a nossa vitória é certa pelo sangue de Cristo. Não é em nós, é em Cristo. Mas a nossa vitória já é certa. Não estamos em desvantagem numérica, não. Eu, Alexandre, você, meu irmão que está aí em casa, nós sozinhos estamos em tremenda desvantagem. Mas nós não vamos para essa guerra sozinhos. A gente segue com o texto e o segundo elemento ali é a mulher. O que significa mulher? Em profecia, se a gente vai lá para Efésios 5, 25 a 27, vai dizer que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Existe um paralelo aqui entre mulher e igreja. Em profecia nós entendemos que essas mulheres de Apocalipse referem-se à igreja de Deus. Assim como nós temos a mulher de vermelho, que significa abominações e uma igreja corrupta, a mulher de branco significa a igreja verdadeira de Deus. E o ela ser levado, para o deserto por 1260 dias, refere-se ao período, de supremacia papal, que vai de 538 até 1798. Quiser saber mais, vai para a lição de Apocalipse. Não esquece, vai para a lição de Apocalipse. Significa esse período de supremacia papal, desde que o imperador romano ele concede autoridade para a Igreja Católica, até a queda do papado diante do general francês Berthier durante o período de Revolução Francesa e o período napoleônico. Então, essa mulher fugir para o deserto durante 1260 dias é associado geralmente em profecia ao período em que a Igreja de Deus ela foge para a América, o deserto da América. É o tempo em que o papado domina na Europa e a Igreja precisa fugir. Ela foge primeiro para os montes, Vamos pensar os valdenses fugindo para os Alpes suíços. Ela foge com os reformadores depois e ela foge com os peregrinos vindo para a América e trazendo o protestantismo para cá. Essa é uma interpretação historicista já tradicional na Igreja Adventista. Outro elemento está ali em Salmos 2, 7 até 9. Ali fala do filho do homem e diz, tu és meu filho, e fala que ele esmigalharás com vara de ferro. A ideia aqui é de um reino, essa vara de ferro, esse cetro de ferro, é um reino ou um domínio que seja capitaneado pelo Filho do Homem, Cristo Jesus, e que dure eternamente, que esmigalhe as nações. Não tem como não associar com a figura da estátua do livro de Daniel, em que a pedra cortada sem auxílio de mãos acerta os pés da estátua e esmigalha a estátua inteira. Então quer dizer que o reino de Cristo é um reino que vem para acabar com os reinos humanos nessa terra e estabelecer um novo reino de um novo tipo. O Filho do Homem, portanto, nessa profecia aponta para Cristo, a mulher aponta para a igreja, o dragão aponta para o diabo, Satanás. E agora? Vamos para a lição de terça-feira, aceitando a vitória de Jesus. Apocalipse 12, 10 diz de uma voz no céu que dizia, é chegada a salvação, força ao reino de nosso Deus e ao poder do seu Cristo. O acusador de nossos irmãos, finalmente ele é derrotado. Você consegue ler, eu fiz aqui a síntese, mas você consegue ler o versículo inteiro em Apocalipse 14, versículo 10. Qual é a ideia por trás desse texto? Há uma vitória certa, há uma vitória garantida. E essa vitória não vem pelo nosso braço, mas essa vitória vem, como diz no versículo 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqueles que não amaram as suas vidas, até mesmo diante da morte, até mesmo em face à morte, aqueles que mantiveram-se leais, mantiveram-se fiéis, o fizeram unicamente pelo poder
da graça de Cristo Jesus. Então, se o título da lição, Jesus vence, Satanás perde, você quer ser vitorioso? Esteja com Cristo. A vitória já é certa, a vitória já é garantida. Nós seremos vitoriosos se estivermos firmes em Cristo Jesus, se formos lavados pelo sangue do Cordeiro. A mensagem das 3 mensagens angélicas e a mensagem de Apocalipse, a boa nova da revelação, é a boa nova de um Cristo vitorioso que volta para buscar a sua igreja. E que enquanto não volta, nesse tempo de espera, a protege mesmo no deserto. Vocês seguem agora na lição de quinta-feira com Marcos André, quarta-feira com Marcos André. Eu me despeço de vocês por aqui. Meu abraço a todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Eu estou bastante empolgado com a temática desse trimestre, porque eu gosto muito de estudar profecia, gosto muito de estudar o Apocalipse, gosto de estudar o texto profundamente. No estudo temático, geralmente a gente só passa pelo texto sem se aprofundar muito. Nesse trimestre nós vamos ter a oportunidade de, durante 3 meses, estudar o livro de Apocalipse, especialmente Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Então nós vamos ter oportunidade de conhecer cada detalhe do texto, inclusive o seu contexto, que é o que nós estamos estudando nessa semana. Na parte de quarta-feira nós temos aqui o título A Mulher no Deserto. O autor nos pede para ler Apocalipse no capítulo 12, verso 6 e também os versos 14 a 16. E ele pede para comparar o texto e observar atentamente o período de tempo, o ataque de Satanás à mulher, que é a igreja, Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da igreja daqui a pouco, e a provisão que Deus deu para o seu povo no deserto. Do que esses versos estão falando? Bom, 1260 dias, nós adventistas compreendemos que quando a profecia ela é simbólica, quando ela apresenta simbolismo, nós aplicamos a dia o princípio dia-ano, nós convertemos para anos. E o tempo, tempos e metade de um tempo também significa o mesmo período de tempo, porque significa anos. Um tempo significa um ano. Então nós temos aqui um tempo, 2 tempos e depois a metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias, quando nós temos o mês judaico, que era um mês de 30 dias, nós temos então 1260 anos em 3 anos e meio. Quando aparece também 42 meses, a mesma coisa, nós temos esse mesmo período de 1260 anos. Muitas pessoas pensam que os adventistas simplesmente inventaram essa ideia, para fazer cumprir as suas profecias, vamos dizer assim, a sua compreensão da Bíblia. Mas, na verdade, nós encontramos princípios bíblicos que apoiam esse princípio de um dia para cada ano. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. E nós temos também outros teólogos que viveram antes do adventismo, ou seja, não aprenderam com os adventistas e já aplicavam esse mesmo princípio, inclusive interpretando a mulher como igreja também e interpretando que cada dia iria significar um ano. Eu vou ler aqui um comentário de um teólogo chamado Albert Barnes. Esse teólogo, ele nasceu em 1798 e morreu em 1870, portanto ele é anterior ao Adventismo. O Adventismo estava só começando quando ele já estava bem velhinho. Ele é um pastor presbiteriano, portanto não tem nada a ver com os adventistas, e ele já tinha essa compreensão porque outros teólogos como Wesley também já tinham essa mesma compreensão. Por exemplo, ele comentando Apocalipse 12, verso 1, ele diz: a mulher representa a igreja. Ele fala claramente isso aí, Fala que ela fugiu para o deserto e tudo mais. E aí, na continuidade, ele fala sobre os 1260 dias. Ele diz 1260 dias, ou seja, considerando esses dias proféticos, nos quais um dia indica um ano,
1260 anos. O mesmo período é evidentemente mencionado em Apocalipse 12, verso 14, nas palavras um tempo e tempos e meio tempo. E o mesmo período é indubitavelmente mencionado em Daniel 7, 25. E eles serão entregues em suas mãos até um tempo e tempos e a divisão do tempo. Então ele considera aqui da mesma forma como nós consideramos que um dia na profecia significa um ano, né? Então 1260 dias são 1260 anos. Esse período nós compreendemos que vai de 538 até 1798. 538 com a ascensão do papado, com a supremacia do papado, e depois 1798 com a queda do Papa para o general Berthier, para o exército francês. Então nós temos essa compreensão, não é uma compreensão exclusiva dos adventistas, e nós temos um apoio para isso em Daniel no capítulo 9, quando ele diz claramente que são semanas de anos. E nós temos no livro de Daniel o anjo dizendo que a cidade seria reconstruída em 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 dias. E quando nós vamos em João, no capítulo 2, verso 20, diz que a cidade foi reconstruída não em 49 dias, mas em 46 anos. Então, como eles consideraram ali apenas a reconstrução do templo, né, e não a reedificação dos muros da cidade, nós podemos somar a esse período mais 3 anos e chegar exatamente aos 49 anos que foram citados na profecia. Então esse é um princípio que pode ser claramente compreendido na Bíblia sem a menor dificuldade. Mas vamos aqui para o estudo, né? Então esse princípio ele já ficou bem claro, né? Os intérpretes historicistas compreendem em geral que o período de 1260 dias profético significa 1260 anos literais, começando em 538 e indo até 1797. Isso aqui é um comentário da Bíblia Andrews, né, sobre Apocalipse 11, verso 2. Né? Então fala aqui da corrupção da igreja que perseguiu, né, os santos, perseguiu aqueles que andavam. Quando nós lemos o Grande Conflito, né, o livro do Grande Conflito, nós vemos ali algumas histórias de pessoas e grupos religiosos que foram perseguidos nesse período. Essa perseguição feroz e satânica dos cristãos por uma extensão, uma extensão do grande conflito, né, contra o bem e o mal. Homens e mulheres foram confrontados com uma escolha: seriam fiéis à palavra de Deus ou aceitariam os ensinamentos religiosos. Então, na verdade, nós temos aqui a perseguição exatamente contra aqueles que desejavam seguir a Bíblia, seguir os ensinamentos bíblicos, especialmente os mandamentos bíblicos, né? Então, nesses textos, há expressões fascinantes e encorajadoras sobre o cuidado de Deus, né? Ele diz, por exemplo, no verso 6, a frase, onde Deus lhe havia preparado um lugar, ou seja, foi Deus quem preparou o lugar para a igreja que ficou sendo perseguida, ficou vestida de pano de saco, né? Então era Deus quem estava protegendo a igreja nesse período, né? A mulher foi sustentada no deserto, né? Apocalipse 12, verso 6 declara que a terra socorreu a mulher, né? Então Deus estava o tempo todo à frente da sua igreja. Deus proveu para a sua igreja, assim como fez antes e fará com o remanescente até o tempo do fim. Então, nós precisamos estar ligados a Cristo, ligados a Deus o tempo todo, né, e contando com o seu cuidado e com a sua proteção. O autor até pergunta aqui no final, né, naquela perguntinha do rodapé, sobre momentos difíceis que nós passamos na nossa fé, na nossa vida, de uma maneira geral, mas que Deus esteve sempre nos apoiando. Ele pergunta como Deus apoiou a você nesse momento. Certamente você tem aí uma história de testemunho de como Deus esteve ao seu lado em momentos difíceis.
Na parte de quinta-feira nós temos o remanescente do tempo do fim. O diabo está em guerra com Cristo desde sua rebelião no céu. E o propósito de Satanás no presente é apoderar-se do universo, como foi também no passado, né? O foco de sua atenção nos últimos dias da história da Terra está no povo de Deus, como está em Apocalipse 12, verso 17. E aqui o autor nos pergunta quais são as características, né? Apocalipse 12, 17 diz que o remanescente, ou seja, o restante da descendência, aqueles que permanecem fiéis até o fim, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O autor aqui, ele fala sobre a fúria de Satanás, especificamente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ele fará tudo para destruí-los. Então, se Satanás não pode destruir a Cristo, porque hoje ele não tem mais acesso ao céu, né? As suas calúnias também contra Cristo, contra Deus, elas não são mais viáveis, visto que o amor já foi demonstrado na cruz. Então, ele se volta contra a sua igreja. A guerra, né, que acontece hoje está centrada na igreja e não no Oriente Médio, não naqueles... dos países em guerra, como nós vemos aí nos noticiários, né? Mas Satanás está se voltando contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, ninguém está neutro. O autor lembra aqui que ninguém está neutro nessa batalha. Ou você está de um lado ou de outro. A apatia é uma forma de rejeição. Então, se nós estamos apáticos, nós estamos rejeitando a missão que nos foi dada. Então a questão central na última batalha é em quem está a nossa lealdade. Quando nós lemos esse texto, nós geralmente fazemos uma divisão entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? E também falamos como se fossem duas coisas: os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. E dizemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e nós relacionamos com Ellen White, né? Mas, na verdade, o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, ele é revelado na Bíblia, primariamente. A Bíblia é o testemunho dos profetas. A Bíblia é o testemunho de Jesus, dado através dos profetas. Então, nós que estudamos a Bíblia, que nos mantemos fiéis aos mandamentos de Deus, que são também bíblicos, nós estamos também nos mantendo fiéis ao testemunho de Jesus, que foi revelado através dos profetas na Bíblia. Então é uma coisa só. Então, aqueles que se mantêm fiéis à Bíblia, ou seja, que não negociam os seus princípios, eles serão perseguidos até o final. E essa perseguição, como já dissemos aqui, né, ela acontece de maneira mais sutil, né, como, por exemplo, tentando nos seduzir nas nossas fraquezas. Né? Então, gostamos de conforto, do ar-condicionado, de assistir uma boa série, de assistir a televisão lá nos programas que nós gostamos, e vamos deixando a pregação do Evangelho de lado, vamos deixando pouco a pouco o nosso empenho com as verdades de Deus, e isso é uma forma que Satanás encontrou de perseguição também. Às vezes nós somos muito preparados ou nos preparando muito, né, para uma guerra, para uma batalha, e a guerra já está acontecendo e nós estamos nos deixando levar, né? Na parte de sexta-feira, que nós temos aqui aquelas perguntinhas para discussão, porque Apocalipse 12 é uma introdução adequada às 3 mensagens angélicas, especialmente tendo em vista o conflito iminente no tempo do fim. Primeiro, porque determina ali quem são os agentes, né? Quem é o dragão que está batalhando e usando a besta como seu instrumento, contra quem eles estão batalhando, e também a esperança. Nós temos ali a vitória garantida em Jesus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles já têm a vitória garantida. Apocalipse 12 é reconfortante para você nas provas que enfrenta no seu dia a dia. Bom, a vitória que Apocalipse 12 promete é a vitória final, né? A vitória final em Jesus, aquela que nós vamos receber passe para entrar nas mansões celestiais, para entrar na eternidade.
No entanto, saber que Deus esteve ao lado da igreja no deserto, nos momentos difíceis da igreja, também é reconfortante para nós, né? Saber que Deus continua nos auxiliando. Pergunta número 3. Alguns acreditam que as nossas ações são em parte determinadas pela hereditariedade e pelo meio, ou seja, por aquela carga genética que nós recebemos, né? Então, se viemos de uma família onde as pessoas são muito iradas, nós também seremos muito irados. E pelo meio, então se crescemos num meio muito corrupto, vamos nos tornar corruptos também. Você concorda com isso? Qual é o papel de nossas escolhas em nosso comportamento? Qual é a relação entre nossas escolhas e o poder de Deus em nós? Bom, Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, né? Então todo esforço, humanamente falando, além de desnecessário, né? Além de inútil, desnecessário, já que não vai conseguir nenhuma melhoria significativa, especialmente nenhuma melhoria a ponto de nos fazer alcançar o céu. No entanto, as nossas decisões, elas são apoiadas, as nossas decisões positivas, elas são apoiadas por Deus. E ninguém é escravo do meio, ninguém é escravo da sua genética a ponto de não ter força suficiente para fazer uma escolha ao lado de Deus. Ninguém é tentado além do que possa suportar. Deus está disposto a fazer com que nós tenhamos as mesmas oportunidades todos. É mais difícil para quem vive em um meio corrupto, sim, mas Deus também promove oportunidades especiais para essas pessoas. Então não desanime se você carrega algum trauma do passado, se você carrega medos, se você já foi humilhado com aquelas palavras, para você não tem jeito, você é mau, você realmente nunca vai ser bom. Não creia nessas coisas, creia na palavra de Deus, né? Para Deus não existe impossível, Ele está disposto a ir até nós, se Ele veio até nós, né, na condição de Cristo e nos resgatou das maldades desse mundo. Eu quero terminar com você com uma oração, pedindo a Deus que continue nos guardando nos nossos desertos pessoais e que nos guarde até o fim nas batalhas que iremos enfrentar. Vamos orar? Santo e bom Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, Senhor, como teus filhos, na tua presença, te pedindo o teu auxílio. Nós estendemos a mão na tua direção, Senhor, certo de que a tua mão está estendida na nossa direção também para nos alcançar. Nós estamos aqui, Senhor, porque nos reconhecemos fracos, nos reconhecemos pecadores e nos reconhecemos debilitados pelo meio em que nós vivemos. Mas nós te pedimos pela tua graça que o Senhor nos alcance nas nossas fraquezas, nos reabilite e nos faça instrumentos teus aqui nessa terra. Abençoa o nosso lar, a nossa família, especialmente aqueles que estão afastados dos teus caminhos, e nos dê, Senhor, a paz com o céu. Que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, possamos ser encontrados lavados e purificados no sangue do Cordeiro. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, obrigado pelos seus 2 centavos, com certeza deu alguns milhares de reais aí. Valeu, Alexandre, também, valeu, Ricardo, né, pelo empenho, por todos aí partilhar conosco, né, essas palavras e essas lições. E valeu a você que acompanhou até aqui, hashtag, né, pessoal, fui até o fim do vídeo mesmo, todas são quase 2 horas às vezes, mas estamos firmes assistindo, nem que seja um trechinho por dia. Muito obrigado. E nos vemos então, pessoal, já no segundo vídeo dessa nova série sobre as 3 mensagens angélicas, onde nós vamos ver um tema importante, que é um tempo de decisão. Então, fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau, pessoal.